Se você deseja mudar e quer se libertar da procrastinação, esse vídeo é para você. Você vai entender porque muitas vezes você não faz o que sabe que precisa ser feito e depois ainda se sente culpado por isso. E vai descobrir como parar de procrastinar e destravar a sua vida. Meu nome é Mariana, sou treinadora mental e aqui eu compartilho conteúdos que vão te ajudar a reprogramar a sua mente para destravar qualquer área da sua vida. Por que será que muitas vezes nós não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é importante para nós? Porque é tão difícil mudarmos os nossos hábitos e às vezes até chegamos a acreditar, né, que nós somos assim mesmo, que não tem jeito, que por mais que a gente tente, a gente realmente não consegue, então é melhor deixar para lá. Porque é difícil para nós a gente continuar tentando e a gente acaba acessando, né? Muita ansiedade, sentimentos de culpa, de incapacidade, às vezes até sentimentos de inferioridade. Só que, na verdade, nós não somos assim. Esse é só um padrão vibracional que está ativo em nós e que acontece de forma automática e a maior parte do tempo a gente nem se dá conta dele, né? Do que está acontecendo. Existe em nós uma maneira habitual de pensar que ativa sempre os mesmos sentimentos e nos conduz, né, aos mesmos comportamentos. E quando nós estamos nesse loop entre sentimento e comportamento, existe uma vibração que nós estamos emanando. E só pode voltar para nós mais pensamentos que estejam na mesma frequência vibracional. Nós não conseguimos ir além das nossas emoções, né? Daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, quando isso está ativo em você, por mais que você tente, você não consegue. Até porque você repetiu esse ciclo tantas vezes que ele passou a fazer parte da sua personalidade atual. Só para você ter uma ideia, nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E mais de 90% desses pensamentos que você tem hoje, eles são iguais aos pensamentos que você teve ontem. Então, é realmente mais fácil nós agirmos dessa maneira, que se tornou um hábito para nós. Até porque existem alguns estudos da neurociência que dizem que 95% de quem somos e a forma como agimos é habitual. Ou seja, a maior parte do tempo nós estamos agindo no piloto automático de forma inconsciente. Apenas 5% do tempo nós estamos conscientes. Isso quer dizer que nós, a maior parte do tempo, a gente perde o nosso livre-arbítrio para o programa. A nossa programação, né, as nossas experiências do passado que estão criando tanto o nosso momento presente como o nosso futuro. E quando a gente deseja realmente mudar algum hábito, pode ser parar de fumar, começar um novo hábito, praticar exercícios, né, atividade física, mudar a alimentação, enfim, não importa qual hábito. Todas as vezes que nós tentamos mudar algo, nós precisamos ir além do programa. Por isso que é tão importante, né, a gente reprogramar a nossa mente, porque às vezes as nossas programações elas são positivas, e quando são positivas, isso é incrível. Mas muitas vezes elas são negativas, e isso causa em nós muita dor e nos mantém ali travados, né? A gente não sai, a gente fica só repetindo ali os mesmos ciclos. Ou seja, quando a gente procrastina, é porque existe em nós uma vibração ativa e a gente não consegue mudar. Existe uma forma habitual de pensar e sentir que determina a nossa vibração e os nossos comportamentos. Ok, mas então o que, que a gente faz, né? Nesse caso, o que, que a gente faz para mudar? Porque imagina só, né? Se temos 60, 70 mil pensamentos por dia, 90% são iguais aos pensamentos que tivemos ontem. Ou seja, se a gente pensa igual, a gente sente igual. E é claro, a gente vai se comportar da mesma maneira. Então, a gente precisa mudar esse loop, né? E tudo começa, esse loop de pensamentos e sentimentos, eles começam lá nas nossas programações, naqueles registros, né, no nosso banco de dados, que determina. A gente, na verdade, está só reagindo ao ambiente, né? Então, se todo dia você usa o seu dia, né, tem os mesmos hábitos, você acorda, faz sempre a mesma coisa, depois a próxima coisa é a mesma, depois você vai para o trabalho, depois você precisa. Se você repete todos os dias as mesmas coisas, você está acostumado daquela maneira. E se todo dia você tenta fazer algo e você não consegue, o outro dia você vai ser da mesma maneira. Porque você tem uma vibração ativa em você. Você precisa mudar esse padrão. Se você não mudar esse padrão, que ele ativa de forma automática. Sempre que a gente precisa, que a gente volta a uma mesma situação, na hora que a gente volta àquela situação, que a gente observa aquela situação,
a gente volta à mesma vibração que nós tivemos anteriormente. Então, se você tentou fazer algo ontem e você não conseguiu, quando você tentar fazer hoje a mesma coisa, você vai ativar a mesma vibração que estava ativa ontem. Ou seja, não tem como. Porque imagina, você ativando a mesma vibração, você tem, né, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e vai se comportar, vai tentar de novo fazer e não vai conseguir. Só que a maneira mais fácil é você mudar todo esse loop. Quando a gente acorda, ainda não está, esse loop ainda não está acontecendo. Então, quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade de mudar. A gente tem a oportunidade de decidir quem nós queremos ser hoje. Quem você quer ser hoje? Qual a sua versão do futuro você quer viver hoje? Quais pensamentos você quer ter? O que você quer vibrar? O que você quer sentir no final do seu dia? Você pode começar a pensar de forma diferente, você pode criar novos caminhos neurais, você pode fazer as coisas de forma diferente. Teve uma época que eu queria muito ser mais produtiva. Eu achava que eu procrastinava demais, eu tentava fazer as coisas, o dia não rendia, enfim. E o que acontecia? Todos os dias eu tinha os mesmos hábitos. De manhã eu acordava, eu meditava, depois eu praticava o silêncio, depois eu saía para fazer a atividade física, depois eu dava uma organizada na casa, depois eu começava a fazer as minhas coisas, os meus trabalhos. A fazer o meu trabalho. Só que, o que acontecia? Daqui a pouco já era hora de almoço e eu tinha produzido super pouco. E daí eu já tinha aquele sentimento negativo. Eu pensava, poxa, já é hora do almoço e eu não fiz quase nada ainda. Eu com aquela lista de tarefas para fazer e a coisa não ia. E quando você ativa essa vibração, né, de que as coisas não estão fluindo, daí que não flui mesmo. Porque se você está vibrando isso, você está se sentindo culpado por não ter feito quase nada, só pode voltar o quê? Mais sentimentos, mais motivos para você se sentir culpado. Você está com aquela vibração ativa ali, a vibração de culpa. Então só pode voltar mais do mesmo. E daí aquilo ia virando uma bola de neve, daí realmente não fluía. Daí chegava o fim do dia, exausta de tanto tentar fazer as coisas, mas não rendia, porque a minha vibração não estava compatível com o que eu queria fazer. E todos os dias era mais ou menos a mesma coisa, porque eu ativava a mesma vibração, pensava da mesma forma, me comportava de forma muito parecida e as coisas não saíam do lugar. Eu me mantinha ali travada. Então, o que eu precisei fazer? Quando a gente acorda, a gente tem a oportunidade, igual eu estava falando, tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Na verdade, as escolhas devem ser feitas já um dia antes. Você pode, hoje, antes de dormir, pensar, determinar como que você quer que seja o seu dia amanhã. E não só isso, você pode mudar a sua rotina para que o ambiente, para que a situação não ative em você a mesma vibração. Porque se hoje, vamos supor que hoje, você precisava fazer uma determinada tarefa e você não conseguiu, ou você fez, mas fez uma parte, demorou demais, enfim. Quando você for fazer essa mesma tarefa amanhã, que você for dar continuidade nisso, ou uma tarefa, né, nesse mesmo horário, enfim, você vai acessar a mesma vibração que esteve ativa no dia anterior. Ou seja, se a sua vibração ontem, na hora de fazer essa tarefa, era uma vibração de culpa, hoje, quando você for fazer essa tarefa, já tem uma vibração ativa ali, que é a vibração de culpa. Você acessa a mesma vibração e hoje vai ser difícil de novo. Você vai lutar, lutar, lutar e dá a impressão que você não sai do lugar. Então, para mudar, você hoje à noite já define como que você quer que seja amanhã. Tenta mudar algumas coisas de lugar. O que eu fiz? Eu continuei meditando de manhã, fazendo o meu momento de silêncio, só que ao invés de eu praticar atividade física de manhã, eu mudei. Porque daí eu tinha a impressão, né? Como eu começava a trabalhar mais cedo, eu tinha impressão não, na verdade acontecia mesmo. Eu conseguia fazer mais tarefas. E como eu conseguia fazer mais tarefas, eu não tinha mais aquele sentimento de culpa. Eu já tinha aquele sentimento, poxa, quanta coisa eu já fiz, né? É hora do almoço, eu já fiz tanta coisa. Já é um sentimento diferente, já é um sentimento de orgulho. E amanhã, quando eu vou fazer de novo, qual o sentimento que estava ativo? Era o sentimento de orgulho. Então as coisas ficam muito mais fáceis. E eu preciso para sempre mudar, né? Para sempre não manter mais a atividade física de manhã, porque na verdade eu amo fazer atividade física de manhã. Eu não preciso
que eu preciso? Eu preciso primeiro, por um tempo, que isso se torne natural para mim. Que realmente eu consiga produzir mais, né, durante um bom tempo, até que seja natural. Cada vez que eu for começar realmente a fazer o meu trabalho, seja natural eu me ver como uma pessoa produtiva, como uma pessoa disciplinada, como uma pessoa que realmente cumpre, né, todas as tarefas do dia, isso se torne natural para mim. Então, até que isso se torne natural para mim, eu mantenho esse mesmo hábito, porque está sendo legal, entendeu? Então, você precisa se conhecer, você precisa olhar para dentro e ver o que você pode mudar na sua rotina para que você pare de acessar sempre o mesmo loop. Pare de acessar aquela vibração que já está ativa, né, em relação a determinado assunto. Pode não ser serviço, pode ser, enfim, você quer parar de fumar, mas existe uma vibração ativa ali, você já tentou outras vezes e não conseguiu. E quando você tentava e não conseguia, você tinha aquela sensação de frustração, né, de culpa, de ansiedade por não estar conseguindo. Então, o que você pode fazer de diferente a próxima vez? Começa já num dia anterior, pensar o que você pode fazer amanhã de diferente. Quando te der realmente a vontade de fumar, né, ou até mesmo antes de você ter a vontade, o que você pode mudar na sua rotina para que você nem ative aquela vontade? É incrível porque assim, o ambiente ele ativa em nós várias emoções, tudo de forma automática. Contanto que, eu não sei se vocês já viram, se vocês já assistiram a algum programa, né, de pessoas que estão tentando emagrecer, quando elas estão passando por um processo, elas precisam perder muito peso, geralmente elas se mudam até de cidade, para que elas não voltem a se alimentar da maneira que elas faziam antes. Porque o ambiente ele faz com que a pessoa se comporte da mesma forma. Ela tenha, né? Porque existe uma emoção ativa ali que faz com que ela coma em excesso. Então, se ela mudar a rotina dela, se ela mudar até o ambiente dela, é muito mais fácil dela não ficar ativando a mesma memória, se comportando da mesma forma. E isso já foi feito, né, pesquisas até com ex-usuários de drogas, né, e pessoas às vezes eram viciadas em algum tipo de droga, e quando ela mudava, ela ou mudava de cidade, ou ia para um outro lugar para fazer um tratamento, ela se comportava diferente. Só que quando ela voltava para o antigo ambiente, ela sentia aquele desejo de se comportar daquela forma que ela fazia antes. Ela acessava novamente aquela mesma vibração, aquelas mesmas informações, e ela voltava ao vício de novo. Só que nem sempre é possível a gente mudar de ambiente, né? Às vezes a gente precisa realmente arrumar maneiras de mudar sem ser necessário mudar o ambiente, mudar realmente só internamente, né? Você muda a sequência para que você não acesse mais aquela mesma vibração que já está ativa em você. E isso vai servir para tudo, né? Se você quer, às vezes, fazer atividade física e você não está conseguindo fazer naquele horário, o que você pode mudar? O que você pode, já um dia antes, programar a sua mente para fazer diferente? O que você já pode antecipar para que seja mais fácil você fazer atividade física do que você não fazer? O que você pode já deixar preparado para que realmente as coisas fluam, né? Então, colocar intenção antes, saber antes o que você realmente quer, o que você quer sentir, antes mesmo de você levantar da cama, né? Como que você quer que seja o seu dia? Quais sentimentos você quer ter naquele dia? E começar a antecipar tudo isso, começar a criar novos caminhos neurais, pensar de forma diferente. Você pensa de forma diferente, você ativa novos sentimentos. Isso faz com que você emane uma nova vibração. A partir daí, você já está mudando tudo. Só que você faz uns dias e para, daí também não adianta. Eu tive uma experiência com a água. Eu queria tomar mais água. Eu achei que eu estava tomando pouca água, eu queria tomar mais água. E eu comecei desde manhã, eu acordava já com aquela intenção, ó, antes de eu comer qualquer coisa, eu tenho que tomar um copo d'água, e assim ia o dia. Tomava um copo d'água, toda vez que me desse vontade de ir no banheiro, eu tinha que tomar água antes de ir no banheiro, enfim, e estava indo bonitinho. Só que de repente eu parei. Um dia eu não fiz, daí outro dia eu não fiz, e daí eu acabei parando. Não chegou a se tornar um hábito para mim. Eu não fiz até que aquilo se tornasse natural. Que eu fizesse aquilo, né, sem nem ao menos precisar pensar. Então daí realmente acabei não dando continuidade, né? Mas se eu quiser voltar, eu sei como que é, como que eu preciso fazer para que eu continue. Então é necessário que você tenha essa clareza, que você tenha essa intenção
para que você consiga fazer de forma diferente. Você precisa olhar para você e ver o que funciona para você, o que você pode fazer de diferente amanhã, para que realmente você não procrastine, não permaneça essa mesma vibração, né? Não acesse essa mesma vibração que já está ativa, para que você possa mudar. Uma outra coisa que eu lembrei agora que também é incrível, que nos ajuda muito nesse processo de mudança, quando a gente quer mudar comportamento, é a gente começar a olhar o que já está diferente. E começar a agradecer pelo que já está diferente. Olhe para a sua rotina e veja, né? Comece a mostrar para a sua mente, para o seu cérebro, momentos que você já conseguiu fazer. Poxa, naquele dia eu consegui, aquele dia as coisas fluíram. Poxa, o que será que eu fiz naquele dia, né? Que as coisas fluíram tão bem. Então, às vezes eu consigo. E vai mostrando para o seu cérebro, começa a buscar as vezes que você está diferente. E quanto mais você bate na tecla que você não consegue mudar, o seu foco está aí, né? Você não consegue. Daí realmente a sua vibração é negativa. E daí você não sai desse loop. Você precisa começar a perceber que sim, que você já está mudando. Que você consegue, que você é capaz, que sempre que é importante para você, você consegue. É só realmente uma questão de foco. E é realmente, viu? É só uma questão de foco. Você precisa focar naquilo que você quer, né? Se culpar menos, ser mais tolerante com você mesmo, né? Perceber que às vezes realmente a gente não faz, mas não é porque a gente é um procrastinador ou porque a gente não tem jeito, mas porque realmente aquele dia a gente estava muito cansado. Parar de colocar esses rótulos. A gente tem hábito de se rotular muito, né? Porque eu sou uma procrastinadora, eu sou preguiçoso, eu sou assim mesmo, enfim, tanto faz o rótulo, qual seja. Mas a gente precisa parar de se rotular e começar a se ver de uma outra forma. Porque isso, só da gente começar a se ver, a mostrar para o nosso cérebro que sim, que a gente várias vezes a gente já conseguiu, talvez não tenha nada a ver com isso que você está tentando agora, mas em outra área da sua vida você já conseguiu. Quantas vezes você já quis mudar alguma coisa e você conseguiu? Então você consegue sim. Às vezes você não está conseguindo agora porque o seu foco está no problema, está no negativo, você está com essa vibração negativa ativa. E você precisa parar de acessar essa mesma vibração, né? Criar uma nova vibração, agora não mais de culpa, mas sim de satisfação, de orgulho por estar realizando, por estar fazendo diferente. E cada vez ir buscando mais e olhando, pensando, poxa, eu já estou mudando, sim, cada dia eu estou melhor, né? Começar realmente a perceber que você já está diferente e que a cada dia as coisas estão fluindo melhor. Então comece a aplicar isso. Faça isso para vocês verem. Para mim foi incrível. Existem muitas técnicas para a gente mudar comportamento. E aqui eu já fiz vídeos, né, sobre outras técnicas, mas essa para mim, de mudar, começar a mudar desde o começo do dia. Quando você muda desde o começo do dia, fica muito mais fácil. E entender que você só está repetindo isso porque existe uma vibração ativa em relação àquele assunto. E que você precisa mudar esse loop. E a forma mais fácil de mudar é mudar desde que você acorda. Então, um dia antes você já se programa, já coloca uma intenção, né, de como vai ser o seu dia amanhã, para que realmente você ative uma nova vibração e você consiga mudar essa sua programação. Existe um programa, existe um banco de dados onde a gente tem armazenado, né, as nossas emoções. Então, é muito fácil sobre determinado assunto você vibrar daquela forma, né, você sentir aquela emoção. Então, mas você pode mudar e realmente a forma mais fácil é desde manhã você acessar esse loop, porque daí, hoje você fez diferente, amanhã você vai repetir 90%, né, dos pensamentos que temos, nós temos 60, 70 mil pensamentos por dia, 90% são iguais aos pensamentos que tivemos ontem. Então amanhã é mais fácil você pensar de forma positiva. Amanhã a sua vibração já não está mais do mesmo jeito que estava antes. Então, quando você for começar a fazer aquilo, já tem uma nova vibração ali. Você não mudou sua programação ainda, não se tornou natural para você ainda. Mas se você continuar repetindo, vai se tornar natural, vai se tornar habitual. E toda vez que você tentar fazer, você vai agir da nova maneira. E isso é incrível. Então, faça isso. Faça, depois você volta para me contar. Mas é uma coisa assim que realmente você vai conseguir mudar assim, ó, muito rápido.
muda alguma coisa na sua rotina, tira alguma coisa, inverte, sei lá, o horário de fazer as coisas, muda alguma coisa para que realmente você perceba que você consegue, para que você se sinta mais produtivo e para que as coisas realmente comecem a fluir. Espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, né? Vou ter o maior prazer em responder. O seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui. E a gente vai seguindo. Espero que realmente você consiga entender e implemente na sua vida, pratique isso. Porque não adianta a gente assistir um vídeo, né? A gente entender a proposta, mas não colocar em prática. Então, pratique que você vai ver como realmente você vai conseguir mudar. Eu espero que você tenha excelentes resultados praticando isso. E desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.